No vídeo de hoje vamos comentar uma matéria do Infomodem onde eles destacam onde investir os seus primeiros 10 mil dólares hoje. Eles montam uma carteira ideal, seja para a pessoa mais conservadora até para a pessoa mais arriscada com um perfil arrojado. Vou te explicar os investimentos, na minha opinião qual que compensaria mais e qual estratégia que eu começaria a seguir para começar a investir sendo um iniciante. Sendo que eles já começaram destacando que para você montar uma carteira de investimento lá no exterior dá trabalho, você precisa analisar cenários macroeconômicos, ou seja, não só o Brasil, mas todo o cenário global, ler relatórios de casas de análise e encontrar melhores oportunidades, principalmente ficar atento aos juros norte-americanos e qualquer mudança na taxa básica de juros, seja aqui no Brasil e principalmente nos Estados Unidos, pode influenciar. E os dados divulgados de inflação ao consumidor dos Estados Unidos, segundo o FED, ou seja, Federal Reserve, que é basicamente o banco central do país, eles jogaram um balde de água fria nos investidores. Eles esperavam um corte de juros, mas não aconteceu e provavelmente só vai acontecer a partir de junho. Para o perfil conservador, segundo o analista-chefe da Levante Corp, eles dizem que a estratégia recomendada seria 70% a 80% em renda fixa, complementada por 20% a 30% em renda variável. Isso adotando uma segurança maior e uma preservação do seu capital. É para pessoas que têm uma tolerância baixa ao risco. Para a renda fixa, eles recomendam os Treasuries, ou seja, é como se fosse o Tesouro Direto brasileiro. Você investe no governo norte-americano de curta duração e também Money Market Funds, que seria basicamente um fundo mútuo de investimento. Aplica em instrumentos de dívidas no curto prazo e com alta qualidade, ou seja, um risco mais reduzido, também investindo em bonds, ou seja, renda fixa de alta qualidade. E para a renda variável, desses 10 mil dólares, eles recomendam entre 2 a 3 mil em REITs ou ETFs. Os REITs seriam basicamente os fundos imobiliários aqui no Brasil e os ETFs são fundos de investimento, os índices que têm exposição a diversos tipos de ativos. Tem índices focados simplesmente em empresas maiores, outros em empresas menores, outros em empresas pagadoras de dividendos, então pode variar bastante, mas de certa forma é muito mais seguro e você não precisa ficar escolhendo ações. Agora, para o perfil moderado, eles recomendam 6,5 mil dólares em renda fixa, no caso 65%, também na renda fixa de curto prazo e bonds, ou seja, renda fixa de alta qualidade, de médio e longo prazo. E para renda variável, 3,5 mil dólares, sendo principalmente em fundos de crescimento da JP Morgan e também ETFs do S&P 500, que basicamente é a bolsa norte-americana. Então eles estão recomendando bastante ETF e não em si você escolher boas ações lá no mercado americano, até porque é muito mais complexo de analisar comparado ao Brasil. O cenário macroeconômico afeta demais a rentabilidade dessas empresas. E lá as empresas são muito mais bem precificadas comparado aqui no Brasil, tem muito menos assimetria. E para o perfil arrojado, ou seja, uma pessoa tolerante ao risco, eles recomendam 7 mil dólares em renda fixa, mas colocaram S&P 500 e também outros fundos globais como renda fixa, então você irá investir na bolsa norte-americana através desse índice que vai replicar as melhores empresas americanas, e 3 mil dólares em renda variável em bonds de títulos high yield, ou seja, um risco bem mais elevado, mas também com um retorno muito maior. Na minha visão, para uma pessoa que está começando a investir e não tem nada ou praticamente nada investido aqui no Brasil, não vale a pena por enquanto começar lá no mercado norte-americano. A tributação é diferente, não tem isenção de imposto para vendas, então aqui no Brasil até 20 mil reais é isento, lá é muito mais complexo de analisar, sendo que aqui no Brasil há diversas oportunidades ainda. Por exemplo, essa é a minha carteira, eu tenho quase 20 mil reais aplicados, sendo que eu estou investindo em boas empresas. Você não precisa acertar empresas desconhecidas, simplesmente investir em boas empresas a bons preços. Por exemplo, temos seguradoras excelentes, bancos, como o Banco do Brasil. Bradesco está numa fase ruim, mas está bem barato. Temos a Irani, empresa de energia. Então, ao meu ver, antes de começar a investir no mercado norte-americano, seria o recomendado já ter uma exposição na bolsa brasileira. E mesmo que você não esteja 100% em ações, eu acho ideal ter pelo menos uma exposição à nossa bolsa brasileira. Porque um dos principais problemas aqui no Brasil é em si a inflação. E o que detém isso, ou pelo menos ameniza, são as empresas. Se você investe em empresas que têm suas receitas crescendo acima da inflação, logo
você estará tendo uma proteção, diferente da renda fixa, que se você descontar imposto e também inflação, sobrará muito pouco. Então seu ganho de capital vai vir dos juros e não em si da valorização da cota, já que não há. Por exemplo, quando você acerta alguma ação, que foi o caso de Banco do Brasil, subiu 37% na minha carteira e olha que o meu preço médio não é dos melhores. Tem pessoa que comprou muito mais barato e teve 100% de valorização. Claro que é só um dos casos, mas além do dividendo crescendo acima da inflação, eu também tive um ganho de capital com a valorização. Isso no longo prazo é muito mais acentuado. Tanto é que se você pegar as empresas mais famosas do Brasil que têm bons fundamentos e que têm bons indicadores de eficiência, uma dívida baixa, controlada, grande parte delas entregaram um retorno acima de 15, 17% ao ano no médio e longo prazo. E se você tivesse colocado R$100, que seja na poupança ou simplesmente deixado parado na sua conta lá no mês 1 dos anos 2000, em 2024, esses R$100 precisaria ter 428 para compensar o poder de compra. Então R$100 lá no passado, nos anos 2000, equivale a 428 hoje. A inflação foi de 328% em 24 anos. Então, do que adianta uma renda fixa te render 12% ao ano, sendo que você ainda precisa pagar imposto e descontar a inflação? Claro que quem tem um capital grande e quer pelo menos a manutenção do seu capital, aí eu acho válido. Outro ponto é a probabilidade de você ganhar dinheiro na bolsa de valores. Em um dia é 52%, em um mês 56%, em 3 meses 57%, em um ano 56%, em 3 anos 66%, aí em 5 anos já é 65%, em 10 anos 70% de chance e em 20 anos é 100%. Praticamente todas as empresas que sejam minimamente decentes e não estejam em recuperação judicial, elas te deram um retorno positivo e você teria praticamente 100% de certeza que iria ganhar dinheiro com a bolsa de valores. Então você segurar boas empresas por longo prazo é muito mais rentável do que a renda fixa. Claro que tem um trabalho muito maior, precisa ficar acompanhando e você precisa ser mais tolerante a oscilações. Ver a bolsa caindo 15% num dia é completamente normal. E como que eu montaria uma carteira hoje, do zero, investindo em boas empresas, sem ficar colocando enrosco na carteira? Empresas que não deram um bom resultado no passado, podem sim dar um bom resultado no futuro, mas é sinal que não gerou valor para o acionista. Eu começaria com uma ação bancária, por exemplo, hoje o Banco do Brasil, é uma ação que não está mais tão barata, mas também não está tão cara. Para o longo prazo, pode ser muito compensatório, porque se chegar a cair, você reduz o preço médio. Enquanto isso, os dividendos vão amenizando o seu risco, já que vai retornando seu capital para o seu bolso e você pode investir em outras empresas amenizando ainda mais o seu risco. Eu iria depois para outro setor, que não seja dependente do setor bancário, para caso um estiver em crise, o outro pode estar indo muito bem e compensar os dividendos que podem ser fracos daquele outro setor. Então começaria também por BB Seguridade, ainda estaria abaixo do preço teto e estaria atrativo, uma ótima seguradora, bem resiliente. Depois iria para Itaúsa, uma ação gigantesca, claro que andou de lado por muito tempo, mas os dividendos reinvestindo, comprando num bom preço, aí pode fazer sentido, levando em conta que é uma ação investe em diversos outros setores e no Banco Itaú por tabela. Então se eu tivesse investindo em Banco do Brasil e Itaúsa, estaria investindo em 2 bancos entre aspas. E depois iria para uma ação de transmissão de energia, um ramo muito perene, que tem concessões que duram 30 anos, comprado a um bom preço, recebendo um bom dividendo, proporcionam um rendimento acima da Selic e um rendimento facilmente de 15 a 20% ao ano, claro, no longo prazo. Feito isso, eu iria fazendo meus aportes de maneira inteligente, ou seja, eu iria calcular o preço teto de cada ação. Meu preço teto pessoal hoje para a transmissão paulista é R$ 25,00, para o Banco do Brasil é R$ 59,00, para a BB Seguridade é R$ 33,00 e para Itaúsa seria na casa dos R$ 9,00. Então o aporte inteligente seria em Banco do Brasil e BB Seguridade. Caso essas duas ações ficassem acima do preço teto e a Itaúsa porventura viesse a cair para R$ 9,00, aí eu continuaria aportando na Itaúsa. Mesma coisa com a transmissão paulista. Se as outras ações ficassem caras e a transmissão paulista ficasse abaixo de 25, aí eu aportaria na transmissão paulista. Eu iria fazendo o rodízio no meu aporte, assim eu vou otimizando ao máximo o meu valor investido. E caso todas as ações ficassem caras, acima do meu preço teto, eu adicionaria alguma outra ação que seja propícia à diversificação da minha carteira. Como eu já teria uma ação de cada setor, eu poderia adicionar outra, ou quem sabe fazer caixa. Então tem diversas oportunidades e não seria tão arriscado como as pessoas falam em investir em renda variável.
simplesmente comprando boas ações a bons preços. Sua margem de segurança vai ficando cada vez maior porque elas vão subindo de preço e você vai recebendo um bom yield on cost. Então, na verdade, o arriscado seria investir em renda fixa esperando se aposentar com essa nossa alta inflação aqui no Brasil. E se você quer aprender a analisar ações, fundos imobiliários ou renda fixa, está disponível o melhor curso atualmente do mercado para você se tornar um investidor e uma investidora independente. Além de você saber analisar todas as classes de ativos do básico até o avançado, também terá acesso à tributação dos investimentos, reserva de valor, acesso a várias planilhas, seja de aposentadoria, de valuation, de preço teto com mais de 60 ações e um checklist completo para você selecionar boas ações. E você terá também 7 dias para poder testar o treinamento, caso contrário, poderá pedir o dinheiro de volta. Lembrando que as vagas estão por tempo limitado, então já corra e garanta a sua oportunidade. E se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro aqui no canal. Você tem acesso a selos personalizados para te diferenciar nos comentários, a uma planilha de preço teto, também um grupo fechado no WhatsApp, exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês, fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, assim você fica por dentro de todas as novidades e todos os vídeos aqui do canal.